Então, prosseguindo, pessoal, ponto número 2 de embargos de declaração. O ponto número 2, pelo nosso material, trata das decisões embargáveis. A gente viu no primeiro vídeo que, pelo artigo 1022 do CPC, toda e qualquer decisão pode ser objeto de embargos de declaração, inclusive aquelas decisões que, em princípio, eram irrecorríveis, ou seja, decisões que não poderiam mais ser atacadas por outros recursos. Ainda assim, é possível se falar em embargos de declaração dessas decisões. Nesse ponto, eu separei para vocês aqui algumas perguntas que podem cair em prova e que servem para a gente compreender a matéria de forma um pouco mais aprofundada. Então, a primeira é a seguinte: cabe embargos de declaração contra decisão interlocutória proferida em juizados especiais? A gente sabe que pela Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, não há falar em agravo de instrumento em juizados. Decisões interlocutórias, portanto, nos juizados, em princípio, são irrecorríveis. Mas a gente acabou de ver que mesmo essas decisões podem ser objeto de embargos de declaração. Então, portanto, a resposta aqui é sim, cabem embargos de declaração contra decisões interlocutórias proferidas também nos juizados especiais. E, nesse sentido, enunciado 475 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Outra pergunta. Considerando que despachos são irrecorríveis, é possível se falar em embargos de declaração contra despacho? Aqui tem polêmica. Tem doutrina que diz que sim, tem doutrina que diz que não. Professor Barbosa Moreira, por exemplo, professor Alexandre Freitas Câmara, eu confundi. Professor Alexandre Freitas Câmara, ele entende que não é possível haver embargos de declaração de despachos. Para o professor Fred Dier e para o professor Araquém de Assis, anotei aqui, não haveria qualquer problema em se falar em embargos de declaração de despachos. Portanto, aqui temos uma pergunta que não comporta apenas uma resposta, vai depender então da doutrina que se segue. Agora, mesmo para aqueles que entendem que não cabem embargos de declaração de despacho, não é impossível, nada obsta, que a parte peticione ao juiz que proferiu o despacho e peça para ele esclarecer o que quis dizer, por exemplo, com aquele comando contido no despacho. Trata-se, inclusive, de uma consequência do próprio princípio da cooperação, que estabelece, como a gente sabe, deveres tanto para as partes como para o juiz. O juiz, assim como as partes, deve ser claro nas suas manifestações, incluindo, por óbvio, os despachos. Então, se a parte não entendeu o que é que o juiz quis dizer, por exemplo, com o seu despacho, não tem problema. Basta peticionar informando que não compreendeu totalmente e o juiz certamente dará as explicações necessárias para que o processo ande sem maiores problemas. Me parece um pouco raro de acontecer, mas não é impossível. A próxima pergunta é a seguinte: cabem embargos da decisão que julga embargos? E a resposta é sim. Cabe embargos da decisão que julga embargos, desde que, e aqui sim é a observação que se faz importante, o novo defeito surja na decisão que julgou os embargos anteriores. Então veja que cabem novos embargos, repito, desde que tenha surgido um novo defeito, e aí esse defeito pode ser uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou erro material, nesta nova decisão que julgou os embargos anteriores. Então, essa é uma condição para que haja embargos da decisão que julga embargos. A parte não pode ficar embargando ad eterno, a gente vai ver isso mais para frente, são os embargos protelatórios, sem sentido. E o sentido dos embargos é atacar um defeito que surgiu na decisão atacada. Ora, esse defeito tem que ter surgido, repito, nesta decisão que julgou os embargos. Aí sim, porque se assim não for, esses embargos não são cabíveis
e a parte pode sofrer consequências sérias, como, por exemplo, multa. A próxima pergunta, então, é a seguinte: é possível opor embargos de declaração em processo administrativo? A resposta é sim. O processo administrativo, nesse ponto, segue o regramento do CPC, que diz que todas as decisões devem ser fundamentadas. Inclusive, a gente já viu, isso está na própria Constituição Federal. Não só as decisões judiciais, mas também as administrativas devem seguir o devido processo legal, que, claro, exige que as decisões proferidas sejam claras, que as pessoas entendam o que se quer dizer com uma decisão. Portanto, então, é possível se falar em embargos de declaração no processo administrativo sem maiores problemas. Então, esse era o ponto número 2, decisões embargáveis. Algumas perguntas sobre possíveis decisões que a gente pode ter dúvidas, se cabe, se não cabe embargos, e a gente viu aqui alguns exemplos que sim. Tá? Então, regra geral, cabem embargos de declaração de toda e qualquer decisão. Ok? Então, ponto número 3, pessoal, vamos lá. Prazo e regularidade formal dos embargos de declaração. E aqui eu destaco de largada o artigo 1023. A gente estava no 1022, vamos para o 1023, que diz o seguinte: dentre outras informações, ele dispensa o preparo quando a parte vai opor embargos de declaração. Ou seja, a parte não precisa pagar nada para embargar uma decisão. E por quê? Por que os outros recursos, por exemplo, apelação, gravo de instrumento, exige o preparo e aqui não, aqui nos embargos não? Porque a razão de ser do preparo é pagar as despesas com a remessa à instância superior, que vai revisar a decisão para dizer se tem algum erro em iudicando, um erro em procedendo, enfim, vai fazer análise aí do recurso. Só que aqui nos embargos, quando a gente opõe embargos de declaração, a gente opõe perante o mesmo juízo que prolatou a decisão atacada. Então, não tem essa remessa para a instância superior. Portanto, não se faz necessário pagamento do preparo, o recolhimento do preparo. Então, dispensado o preparo dos embargos de declaração. O prazo do recurso aqui é de 5 dias apenas. É um recurso que tem, portanto, um prazo inferior à regra, que é de 15 dias. A gente viu, né, que apelação 15 dias, agravo de instrumento 15 dias. A regra é que os recursos têm um prazo de 15 dias. Uma exceção, então, seria aqui os embargos de declaração, prazo 5 dias. E aí um detalhe, cuidado, anotei aqui, com o teor do enunciado número 641 do Supremo Tribunal Federal. O que é que ele diz? Esse enunciado da súmula do Supremo. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Então, repito, não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Porque a gente lembra que o prazo normalmente dobra, né? Quando tem litisconsortes com patronos com escritórios diferentes, o prazo não dobra. Só que quando apenas um sucumbe, não se conta em dobro o prazo para recorrer, segundo o enunciado 641 da súmula do Supremo. Esse enunciado ele não é aplicado no caso dos embargos de declaração, porque a sucumbência não é um pressuposto dos embargos de declaração. A parte que é vitoriosa também pode embargar. Então, esse enunciado não é aplicado no caso dos embargos de declaração por esta razão. Porque nós não estamos falando aqui de sucumbente necessariamente para haver os embargos de declaração. Ok? Sim, detalhe. No processo eleitoral, anotei aqui apenas uma curiosidade, o prazo dos embargos é de apenas 3 dias, ou seja, menor ainda. Porque, como a gente sabe, o processo eleitoral ele tem uma peculiaridade que é ser o mais célere possível, para dar tempo às questões serem resolvidas antes do pleito, se for necessário, ou logo após o pleito, para que não tenha nenhum problema com a legitimidade dos eleitos, por exemplo, perante a sociedade, enfim,
é de bom tom que os processos eleitorais sejam julgados o mais rápido possível. A legislação caminha nesse sentido, por isso o prazo de apenas 3 dias. Aí uma pergunta. Se a parte perdeu o prazo para os embargos, haverá preclusão para discutir eventual defeito na fundamentação da decisão? A resposta é sim. Perdeu o prazo. Qual é a consequência lógica? Preclusão. Em tese, não vai poder discutir aquela matéria. Mas cuidado, porque mesmo que a parte perca o prazo para embargar, é possível que ela apresente outro recurso. Vamos supor, uma sentença foi prolatada, a parte foi intimada. Ela tem 5 dias para embargar e tem 15 dias para apelar. Ela perdeu os 5 dias. Está lá no 10º dia, ela apela. Como a apelação é de fundamentação livre, nada impede que ela fale sobre eventual defeito contido na decisão judicial, um defeito, uma contradição, uma omissão ou obscuridade. Porque a apelação, a gente viu, é de fundamentação livre, ela alega o que quiser. O que ela perdeu foi a oportunidade de embargar, ou seja, de fazer com que o juiz prolator da decisão se explique ele mesmo. Agora, a parte vai ter que alegar esses defeitos perante o tribunal e aí vai tentar convencer os desembargadores, no caso desse exemplo, que o juiz equivocou-se de algum modo e aquilo foi prejudicial aos seus interesses. Então fica aí com essa informação. É um detalhe. Os embargos de declaração são formulados através de petição escrita dirigida ao próprio juízo prolator da decisão. No entanto, nos juizados especiais, os embargos de declaração podem ser opostos oralmente, porque, claro, os juizados especiais tratam de um processo, de um procedimento muito mais célere do que o normal, portanto, inclusive é um dos princípios do juizado, o princípio da oralidade. Então, tranquilo aqui, né? Então, vamos lá. O ponto número 4 é o seguinte: natureza jurídica da decisão que julga os embargos. E aqui o ponto trata de uma única pergunta. Qual é a natureza jurídica da decisão que julga os embargos? Ela tem natureza jurídica de sentença? Tem natureza jurídica de decisão interlocutória, uma decisão que não seja sentença? E a resposta é depende. Depende de quê? Da decisão embargada. A decisão que julga os embargos terá exatamente a mesma natureza da decisão que foi embargada. Então, se a parte embargou de uma decisão interlocutória, a decisão que julga aqueles embargos vai ser também uma decisão interlocutória. Se a parte embargou de uma sentença, a decisão que julga os embargos dessa sentença também será uma sentença. Por quê? A decisão que julga os embargos se somará com a decisão embargada para fazer uma decisão só. É um complemento da decisão embargada. A decisão que julga os embargos, portanto, ela se soma e aí elas se juntam e fazem uma decisão só. E por isso a natureza jurídica é exatamente a mesma. Porque a decisão que julga os embargos complementa, esclarece, traz novas informações pertinentes à decisão judicial. Então esse é o ponto número 4, tranquilo, né? Natureza jurídica da decisão que julga os embargos não tem muito problema. Então, ponto número 5, competência para julgamento dos embargos de declaração, inclusão em pauta no tribunal e fungibilidade com agravo interno. São 3 pontos aqui trazidos na obra dos professores Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha. São interessantes. Primeiro, competência para julgamento dos embargos de declaração. A quem compete, então, julgar os embargos de declaração? É o mesmo juízo que proferiu a decisão embargada. Veja que eu não utilizei a palavra juiz, não utilizei a palavra magistrado, porque quem vai julgar os embargos é o mesmo juízo e não necessariamente o mesmo magistrado. Claro que é preferível que o mesmo magistrado que proferiu a decisão embargada julgue os embargos, porque quem é melhor do que ele mesmo para saber o que ele quis dizer com o que ele disse. Mas às vezes isso não acontece, então não estranhe.
Por exemplo, aí um exemplo clássico, né? Assim que pode acontecer todos os dias. O juiz entra de férias. Se o juiz entrou de férias, quem vai responder por aquela unidade judicial, aquele juízo, é o colega substituto. Então, se por exemplo ele prolatou uma decisão hoje e amanhã ele sai de férias, a parte vai ter aí 5 dias para embargar. Quem é que vai julgar esses embargos? Esses embargos, essa petição escrita de embargos de declaração, esse recurso, vem concluso para quem? Para o substituto. Então veja que não vai ser o mesmo juiz, o mesmo magistrado que vai julgar os embargos, mas vai ser o mesmo juízo. Aí é tranquilo, né? Em alguns tribunais, pelo que eu soube, alguns colegas, tem uma regra curiosa, que, por exemplo, quando o juiz pede remoção para outra unidade, outra comarca, por exemplo, ele ainda fica vinculado a eventuais embargos de declaração das decisões que ele proferiu até ele sair. Então, às vezes o tribunal estabelece uma regra assim, que é para justamente privilegiar esse esclarecimento que é feito pelo próprio magistrado que prolatou a decisão. Mas a regra é, quem vai decidir os embargos é o juízo, não necessariamente o juiz. Ok? Então fique esperto com isso, não tem problema se for outro juiz julgando os embargos de decisão do colega. Então, beleza. Nos tribunais, tem uma característica importante lá no 1024, parágrafo 1º do CPC. Nos tribunais, quando nós tivermos uma decisão embargada, esses embargos devem ser colocados para a pauta subsequente. Porque é lógico, né, pessoal? Às vezes a parte está esperando por um julgamento no tribunal muito tempo. A depender do caso, às vezes demora anos para que o tribunal possa julgar aquele caso daquela pessoa. E aí a pessoa, pô, beleza, vai julgar hoje, julgou, estou tranquilo, estou feliz. Mas aí quando o advogado vai ler a decisão, ele percebe que tem alguns erros, ele tem algumas obscuridades, então ele fica, pô, peraí, tudo bem, decidiram a minha questão, mas eu não estou satisfeito completamente, porque eu não estou entendendo aqui o que é que os desembargadores aqui, por exemplo, falaram. Ou o que é que eles quiseram aqui decidir, não sei. E aí eu vou ter que esperar mais um ano, por exemplo, quer dizer, eu vou para o fim da fila para julgar esses embargos? Aí não, né? Não seria justo. A pessoa já esperou, né? A parte já esperou esse tempo todo, então o CPC aqui andou muito bem, dizendo, olha, tribunal, coloque em pauta na próxima sessão imediatamente. E não se pode nem dizer que ele passou na frente dos outros. Ele já estava na frente. Né? Aquela parte tem o direito de ter uma decisão completa. Se não veio, por alguma razão ou outra, ele vai ter essa complementação na sessão subsequente, isso é importante. Artigo 1024, portanto, parágrafo 1º do CPC. E outro detalhe, anotei aqui, está no parágrafo 3º do 1024. Ele diz o seguinte, basicamente, que o tribunal pode aplicar o princípio da fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno. Ele pode receber embargos de declaração como se agravo interno fosse. Então não tem problema. O próprio CPC já permite essa fungibilidade no âmbito do tribunal, certo? Evidentemente que se o tribunal assim o fizer, é claro que ele vai ter que respeitar o contraditório, né? Porque os embargos de declaração, quando ele não tem, a gente ainda vai ver isso mais para frente, quando ele não tem efeitos infringentes, não tem contraditório. A pessoa embarga e o juiz vai lá, e o magistrado que prolatou a decisão, ele vai lá e explica o que foi que ele quis dizer. Não tem contraditório. Mas se o tribunal recebe embargos como se agravo interno fosse, aí não, né? Aí o contraditório se faz necessário, portanto, o tribunal tem que observar isso para que não haja nenhuma nulidade. Então, beleza. Vamos para o ponto número 6. Eu pensei que ia demorar mais, eu até fiz um corte aqui, mas a gente pode avançar tranquilamente para o ponto número 6. E aí a gente deixa o ponto número 7 em diante para o próximo vídeo. Porque eu até fiz aqui um corte, eu tenho até que ver o material, o complemento do material, para a gente não perder tempo aqui eu catucando os arquivos. Então, o ponto número 6 é o seguinte, efeito devolutivo dos embargos
de declaração. Existem efeitos devolutivos dos embargos de declaração, que a gente aprende lá na teoria geral dos recursos. Aliás, era até para eu ter feito, né, uns vídeos sobre isso, mas bom, a gente pode até fazer depois. O efeito devolutivo tem esse nome porque quando a parte, por exemplo, apela, a apelação tem efeito devolutivo, devolve-se a matéria ao tribunal, que a matéria originalmente é do tribunal. E o tribunal, por meio dos seus juízes, decide, dá uma primeira decisão, e aí, caso a parte não esteja satisfeita, devolve-se ao tribunal para reanalisar. Esse é o efeito devolutivo, né? Devolve-se a quem originalmente compete decidir, que é o tribunal. Por isso chama-se efeito devolutivo. Só que aqui nos embargos de declaração a gente já viu que quando a parte embarga, ela embarga para o mesmo juízo que prolatou a decisão. Não vai para um órgão superior, como na apelação, como no agravo de instrumento. Então, a pergunta se faz é possível se falar em efeito devolutivo em embargos de declaração? E aqui, mais uma vez, a resposta depende da doutrina. Aqui nós não temos uma resposta só. Barbosa Moreira entende que não há efeito devolutivo justamente por esta razão. Não se devolve à instância superior, portanto, no efeito devolutivo. Para o professor Fred Didier, entende que sim. O efeito devolutivo pode ser, inclusive, para a mesma autoridade que proferiu a decisão, não necessariamente para uma instância superior. Inclusive, segundo o professor Fred, e aí faz muito sentido, é graças ao efeito devolutivo dos embargos que se impede a preclusão e a coisa julgada. Devolve-se ao juiz, você decidiu, mas decidiu aqui mais ou menos, não foi perfeito. Enquanto Vossa Excelência não corrigir, ou pelo menos não disser se tem ou não defeito, que eu acho que tem, que eu estou embargando é porque eu acho que tem algum defeito, não transitou em julgado ainda não. Então a questão ainda está aberta, em algum ponto ela está aberta, e é justamente o efeito devolutivo, porque se devolve a demanda para o juiz, é que impede-se a coisa julgada. Porque a coisa julgada só acontece quando quem recebe é a parte. Está aqui, parte, está aqui sua decisão. Tome. Vai recorrer? Não. Então está satisfeito. Você recebeu a prestação jurisdicional e não reclamou? Problema, meu amigo. Aí é problema seu. Só que se a pessoa reclamou, ou seja, embargou, dizer, doutor juiz, olha, o seguinte é esse. O senhor aqui equivocou-se. Ou então o senhor aqui está meio contraditório. Então, devolve-se ao juiz. Então, não há coisa julgada. Acho que tem lógica, né, esse raciocínio do professor Fred. Gente, então era isso. Ponto número 6, mais rápido hoje, né, 23 minutos. Eu vou fazer mais um corte aqui e aí eu gravo o próximo vídeo com a continuação aqui de embargos. A gente vai um pouco mais lento, porque acho que fica mais suave, né? Vocês vão assistindo e tal, sem muito cansaço, acho que fica bacana. É só uma revisão, né? Tá certo? Gente, então beleza. A gente se vê no próximo. Muita saúde mais uma vez, um forte abraço e tchau.